Boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje nós vamos estudar no livro Amor Imbatível Amor esse tema que nos diz muito, que fala muito a cada um de nós, né? Dentro do capítulo Mecanismos Conflitivos, nós vamos falar sobre as feridas e cicatrizes da infância. Precisamos ter um olhar muito individual para todas as situações que a Joana de Ângeles nos convida a refletirmos. Não vamos pensar neste momento em nossos filhos e na forma como nós estamos encaminhando a sua criação. Vamos pensar em nós. Esse tema é para que nós possamos analisar a nossa infância e qual é o produto que essa infância resultou atualmente, que somos nós, os adultos. Então, eu convido vocês a analisarem comigo, né, a pararmos, refletirmos sobre tudo que Joana de Ângeles nos transmite. Mas, para isso, vamos fazer uma prece, né, rogando a Deus que possa nos amparar, possa nos iluminar nesse estudo, e eu peço a vocês que vão deixando aí nos comentários as suas dúvidas, as suas observações, para que nós possamos responder posteriormente pelo canal do YouTube. Então, vamos orar, vamos agradecer? Então, vamos lá, meus amigos. Então, neste momento, eu convido cada um a adentrar o seu íntimo, buscando a paz de Deus que habita em cada um de nós. Nós te rogamos, Senhor, que nos ampare, que nos ilumine, para que possamos apreender todo o ensinamento deste livro maravilhoso. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti como crianças que ainda somos. Ampara-nos neste objetivo, ilumina as nossas mentes, ajuda-nos, Senhor, a refletirmos principalmente sobre a necessidade que temos todos de compreendermos a nossa infância, de fazermos as pazes com a criança interior que ainda habita dentro de nós, a fim de darmos prosseguimento neste caminho evolutivo que está determinado a cada ser que tu criastes pela eternidade. Envia-nos, Senhor, muita luz e sabedoria, que possamos nos libertar dos traumas, das angústias, das tristezas, de tudo aquilo que nos impede de encontrarmos a relativa felicidade que temos direito neste mundo. Fica conosco e que esse estudo de hoje seja conduzido pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Muito obrigada, meus amigos, por estarmos aqui. E como a gente sempre faz, nós vamos acompanhando a leitura, né, de alguns parágrafos do livro e, dentro dessa conversa, nós vamos fazendo os comentários que se fazem necessários. Então, vamos lá. A Joana de Ângeles, ela inicia esse estudo traçando realmente um paralelo diante da infância de todos nós, né? Então, olha só, o nosso tema, feridas e cicatrizes da infância. Sobre isso que nós vamos falar. E a Joana vem nos dizer que tem sido estabelecido, através da cultura dos tempos, que a infância é o período mais feliz da existência humana. Exatamente pela falta de discernimento da criança e em razão de suas aspirações que não passam de desejos do desconhecido, de necessidades imediatas, de ignorância da realidade. E ela continua dizendo que a criança atravessa esse período psicologicamente feliz, sem o saber,
com as exceções compreensíveis de casos especiais, porque tampouco sabe o que é a felicidade. E só mais tarde, na idade adulta, é que, recordando os anos infantis, constata o seu valor e pode ter dimensão dos acontecimentos e prazeres. Então é interessante que, dentro desse aspecto, né, o que significa dizer? A maioria das infâncias vividas, nós temos aproveitado muitas vezes sem termos realmente noção, sem termos realmente discernimento daquilo que acontece ao nosso redor. Porque os nossos desejos, nesse momento, eles são muito vívidos. Eles envolvem apenas o desejo de explorar, o desejo de conhecer, a curiosidade natural da criança, né? As suas necessidades imediatas e a ignorância da realidade. Porque a criança não tem noção daquilo que ainda. Ela não tem, na verdade, o discernimento das coisas que acontecem à sua volta. Então, a princípio, tudo que acontece é natural, é para acontecer na mente da criança, né? E ela ainda nos destaca que, nesse período, a criança atravessa ele psicologicamente feliz, sem o saber, em função da ignorância realmente. Então, tudo que acontece, ela entende que é para lhe trazer felicidade, né? Mas ela tampouco sabe o que é felicidade. É o bem-estar que ela sente, tá? E provavelmente alguns acontecimentos que podem marcar a sua infância, ela só vai se dar conta disso na idade adulta, quando ela começar a resgatar, né, as imagens, as memórias dos anos infantis. Aí sim, ela vai constatar o seu valor e pode até ter dimensão dos acontecimentos e dos prazeres. Mas no momento em que ela está vivenciando essa realidade, para ela, tudo é natural, tudo é normal. Tá? E aí a Joana, ela destaca algo muito, muito interessante para todos nós. Quando ela nos diz que é na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos. Aliás, desde antes, na vida intrauterina, quando o ser se faz participante do futuro grupo familiar no qual renascerá. As impressões de aceitação, como de rejeição, se lhe esculpirão em profundidade, abençoando-o com amor e a segurança, ou dilacerando-lhe o sistema emocional, que passará a sofrer os efeitos inconscientes da animosidade de que foi objeto. Olha a importância dessa colocação da Joana de Ângeles, para que a gente possa realmente compreender muitos fatos que hoje nos atingem psicologicamente. Aí a gente começa convidando vocês a fazer uma reflexão. Se você tem certeza se você foi desejado ou rejeitado na concepção? Você tem certeza disso? Será que a gente já parou em algum momento para termos uma importante conversa clara com os nossos pais e lhes perguntar a esse respeito? Mas, é claro, construindo uma conversa transparente para saber se nós fomos ou não planejados. E não tem essa de, eu não tenho vontade de saber, eu não tenho curiosidade de saber. É importante nós sabermos. É importante nós sabermos, tá? Porque, geralmente, o planejamento da gestação de ter filhos, a gente, às vezes, planeja, né, ter filhos, mas dentro desse planejamento pode existir uma rejeição ou uma aceitação. Isso é natural, porque é o desconhecido. Nós realmente não sabemos o que vai acontecer durante esse processo. E, geralmente, a mãe e o pai, mais a mãe do que o pai, ele sofre os impactos da maternidade.
da vinda de um outro ser. E isso acaba gerando, como a Joana de Ângeles nos diz, marcas profundas que precisam ser conhecidas, para que nós possamos ter mais consciência das forças que estão agindo no meu interior, porque é isso que influencia na nossa personalidade. Vejam o que ela diz nessa primeira frase. É na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos. Aliás, desde antes na vida intrauterina, quando o ser se faz participante do grupo familiar no qual renascerá. Então, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós já estamos percebendo o ambiente familiar. Nós já sabemos se seremos amados ou se seremos rejeitados. É uma personalidade em outra personalidade. A mãe, na verdade, ela age muitas vezes como uma médium, porque ela capta, né, todas as sensações, todos os sentimentos do filho, e vice-versa. O filho também recebe todo o impacto das sensações e emoções da mãe. E outro, ele percebe, porque tudo que modifica o humor da mãe acaba se projetando no filho. Então, a partir daí, a partir deste entendimento, a partir deste conhecimento, né, nós, sem sombra de dúvidas, vamos formando a nossa personalidade. Tipo, saber o que nos espera. A maioria dos psicólogos tem consciência disso nas orientações que eles dão aos pais, que a criança precisa ser aceita a partir do primeiro momento da concepção da gravidez, do conhecimento da gravidez. Nós precisamos acolher a criança, nós precisamos amar a criança. E é certo que somos seres completamente, todos nós, né, trazemos as nossas imperfeições e transmitimos o impacto das nossas inseguranças. Se nós conseguimos transmitir para alguém que convive conosco, imagina para quem está dentro de nós. Então, por isso que ela coloca, né, que é na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos. E as impressões de aceitação como de rejeição se lhe esculpirão em profundidade, abençoando-o com o amor e a segurança, ou dilacerando-lhe o sistema emocional, que passará a sofrer os efeitos inconscientes da animosidade de que foi objeto. Então, por que não saber? Por que não conhecer? É certo que uma questão como essa pode gerar um impacto no coração no coração de uma mãe, né? Ela não vai te responder de imediato. Ela não vai te dizer, não, eu não te queria, eu te rejeitei. Ela não vai, preciso ser muito corajosa para assumir isso, né? E se ela começar a falar para você o que tu está me perguntando, imagina, quem disse que eu não te queria? Pronto, já dá uma notadinha ali, porque aí tem sim algum sentido de rejeição. Mas não é isso que vai te derrubar. Ela é humana. A mãe é falível. O que nós precisamos entender, né, é como é que nós fomos recebidos quando desejamos reingressar na vida carnal novamente. Porque isso nos causa um impacto positivo ou negativo, tá? Então, por que não perguntar? Por que não dialogar para se autoconhecer, para começar um processo de autoconhecimento? E ela continua nos dizendo assim: da mesma forma, os acontecimentos à sua volta, direcionados ou não à sua pessoa, exercerão preponderante influência na formação da sua personalidade, tornando-a jovial, extrovertida ou conflitada, depressiva, insegura, em razão do ambiente que lhes plasmou o comportamento. Olha que profundidade, né, o que ela está falando. Dentro desse processo, muitas vezes, da vida intrauterina e da própria infância, é o que vai determinar
a influência na formação da nossa personalidade, né? Como ela diz, os acontecimentos à sua volta, direcionados à sua pessoa, vão exercer preponderante influência. E isso vai gerar realmente, né? Como é que nós vamos nos formar? Se nós seremos joviais, extrovertidos, conflitados, depressivos, inseguros, porque tudo tem a ver com o ambiente que plasmou o nosso comportamento. Nesse aspecto, nós precisamos levantar alguns temas, né, que muitas vezes acabam, sim, influenciando o nosso comportamento, como as questões da sexualidade. Tá? Então, se na infância, tá, houve alguma ação de negar, de oprimir ou de supervalorizar a sexualidade, isso vai determinar, sim, o nosso comportamento. Se nós tivemos uma mãe opressora, inclusive notem que a Joana ela usa muito esse termo da mãe opressora, aquela mãe que às vezes ela imprime um certo rigor na forma como ela está conduzindo a educação do filho, pensando que está preservando o filho, mas na verdade ela está impondo, sim, né, determinados sentimentos no coração daquela criança que vai lhe gerar algumas inseguranças, tá? Então a questão da sexualidade, quando a mãe não sabe tratar isso com naturalidade, né? Então ela nega ou ela oprime a criança. Tem uns que supervalorizam, os pais desavisados, né? Que não cuidam da sua intimidade e que muitas vezes eles, diante da criança, eles se beijam, se abraçam, aquela coisa da pegação mesmo, né? E a criança não entende aquilo que está acontecendo. E se ela não consegue entender, ela pode ter um olhar negativo e no futuro ser uma pessoa que não aceita de maneira nenhuma um relacionamento com outra pessoa, por causa daquela liberdade que ela testemunhou sem compreender durante toda a sua infância. Assim como a questão de oprimir. A criança tem uma fase, né, inclusive a Tamara entende bem disso na área da psicologia, em que o que acontece? Ela tem um alto amor, né? Principalmente a questão do prazer. Do prazer, a criança quer se tocar, a criança quer sentir, né? E muitas vezes, por exemplo, você vê uma menina, né? A menina, ela sente prazer. Eu falo da menina porque eu tive filhas meninas, né? Em se tocar. Isso é natural, é a natureza humana. Agora, se a mãe vê isso, já se escandaliza. O que você está fazendo, menina? Tira a mão daí, que coisa horrível. Isso é opressão. Isso é opressão. Porque assusta a criança. E ela pode acabar transferindo para a sua personalidade um comportamento de insegurança com relação às suas partes íntimas. A criança precisa saber se amar, precisa conhecer o seu corpo, assim como a pessoa adulta também precisa, né? Então a questão da sexualidade, ela acaba gerando sim algum tipo de comportamento que influencia na personalidade da criança. Nós precisamos saber tratar e tratar isso com naturalidade. Tem a questão do abuso de poder, né? Onde muitas vezes a mãe ou o pai exerce um abuso de poder dentro de casa. Ou a mãe que não tem poder, muitas vezes fala assim: para de fazer isso, porque quando o seu pai chegar, eu vou contar para ele. Quer dizer, ela transfere, né, totalmente o poder para a imagem masculina. E aquela menina vai acabar entendendo que quem manda na casa é o pai. E ela pode futuramente se submeter, né, à autoridade do marido ou de outros homens, porque foi assim que ela foi criada. Então, o abuso de poder, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, influencia na nossa personalidade, quando somos na questão da infância. A flexibilidade e a rigidez. Nós sempre precisamos encontrar um meio termo para termos condições de atender e entender as necessidades da criança, né?
Não podemos ser muito flexíveis, porque criança precisa de orientação, criança precisa saber quais são os caminhos certos a trilhar, precisa de valores a seguir, precisa de exemplos, né, para que ela possa ver e reproduzir. Agora, a rigidez também ela é prejudicial muitas vezes. Ser rígido demais tira a liberdade do pensamento, tira a criatividade, né? E gera medo, gera insegurança. O desrespeito às diferenças. Começa dentro de casa o respeito às diferenças, à alteridade. Nós não podemos viver querendo comparar os nossos filhos às nossas crianças. Não, porque a tua irmã é assim, porque você não vê que o fulano age assim. Cada um é cada um. A criança tem o seu jeito de ser e nós precisamos respeitar isso. E dentro do amor, do carinho, da afeição, saber orientá-la a fazer as melhores escolhas. Não é porque ela não quer fazer isso que ela seja diferente daquele outro que está fazendo aquilo. Nem podemos diminuir um e exalçar o outro, exaltar o outro. Nós precisamos respeitar as diferenças que existem entre os nossos filhos. Eu lembro que minha mãe tinha um termo, né, que ela dizia assim: aqui eu tenho 5 filhos, cada filho é diferente um do outro, porque os dedos da mão também são diferentes. Agora tem um detalhe, né? Isso é importante a gente sempre lembrar. O primeiro filho é o primeiro filho, né? Principalmente nas famílias grandes. O primeiro filho ele tem um destaque natural, porque houve uma atenção diferenciada para ele, né? O caçula é o caçula, porque todos os outros filhos também valorizam muito o caçula. O problema é quem está no meio, né? O problema é o segundo, é o terceiro e é o quarto filho, que muitas vezes nem são percebidos, né? Existe aquela atenção que se dá para o primeiro e para o último filho, é uma atenção especial, muito especial. No meu caso, por exemplo, né? Eu sou a segunda filha. Então teve a primeira filha que ela era ela era o morango do bolo, né? É mais ou menos esse termo, né? Eu fui a segunda. Meu irmão, o único varão da família. Então, ele era tudo que minha mãe e meu pai mais desejavam. E eu tive irmãs caçulas gêmeas, né? Então, eram 2 pessoas que tinham atenção de todos nós, inclusive, porque quando elas nasceram, nós já conseguíamos entender. Então, quem foi abandonada da família, olha eu aqui reconhecendo a minha cicatriz da infância, né? Era eu, a segundinha, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, então, aquela coisa da rejeição, da insegurança, né? Como se ninguém me notasse, como se ninguém me percebesse. E demorei muito tempo para entender a minha condição. Não é que eu fosse rejeitada, né? É porque eu era a segunda filha. E eu era a segunda filha, minha mãe já tinha adquirido experiência com a primeira. Tive 1 ano e meio de diferença do meu irmão. Nasceu cara que desde bebê, desde o útero era grandão, exigiu muito da minha mãe, né? Então eu tinha que ser criada pelas minhas tias. Era natural, natural, né? Era todo o processo que minha mãe precisava, toda aquela rede de apoio que ela precisava para poder tocar uma gravidez tranquila. E depois de mim foram 2 gravidez difíceis. A do meu irmão, que nasceu com quase 6 quilos, né? E das gêmeas, que nasceram em casa por parto normal. Então, era necessário que alguém cuidasse de mim. E eu tive a sorte de ter 2 tias maravilhosas, né? Que me cuidaram bem que, quando minha mãe voltou do hospital, eu não a reconhecia como mãe. Eu estranhava a minha mãe, porque eu era muito pequena. Hoje eu entendo todo esse processo que ocorreu. Mas tem pessoas que não têm a compreensão que eu tenho dentro da doutrina espírita, né, para entender que houve realmente essa questão de eu ser a diferente dentro de casa, por ser a segunda, né, mas por uma necessidade logística. Logística. Então, gente, e isso não afetou a minha personalidade, afetou enquanto jovem, enquanto criança, adolescente, mas depois eu superei. E a gente supera, porque tudo passa, né? Então, tem esse caso dentro de casa, o desrespeito às diferenças, né?
E às vezes, inclusive, os apelidos, gente. Muito cuidado com os apelidos que nós colocamos em nossos filhos, que isso também pode traumatizar. Né? Às vezes você acha que está fazendo um carinho e, na verdade, você está prejudicando. Tá? Porque tem apelidos que eles criam na criança um certo trauma. Porque enquanto está dentro de casa, tudo bem, mas aquilo pega e vai para a escola, e na escola ele começa a sofrer, né? Os bullying, as perseguições em função de determinados apelidos. Também tem a desconsideração da vontade, tá? Que é um outro fator. Todos têm vontade, e as crianças têm necessidades imediatas. Então, mesmo que nós não tenhamos condições de atender aquilo que ela quer naquele momento, nós precisamos ter o diálogo firme, o diálogo fraterno, o diálogo caloroso, para que a criança se sinta acolhida, né? E não do tipo, não, isso não adianta pedir porque eu não vou te dar, você não merece, e começar muitas vezes a traçar todas as dificuldades que a criança teve, né, para lhe negar alguma coisa que ela deseja. Isso traumatiza também, tá? A repulsa, a fragilidade ou sensibilidade. Gente, isso é muito sério. Tá? Quando nós não aceitamos, muitas vezes, a sensibilidade dos nossos filhos. Hoje em dia, a gente sabe, graças a Deus que nós temos o conhecimento, né? Aquela criança que sente muito medo. Quando ela sente muito medo, os pais não têm ou não tinham paciência. Vamos olhar para a nossa infância. Os pais não tinham paciência com os nossos medos, né? Ou a própria fragilidade que nós apresentávamos. Tá? E eles diziam, tipo, tem um termo, né, que ele é era muito usual, pelo menos na minha época, né? Tipo, um menino está chorando e o pai dizer: que é isso, rapaz? Menino não chora, homem não chora, ele é uma criança. E ele engoliu o seu choro, porque o homem não chorava, né? Endurecia o seu coração, escondia do seu pai a sua fragilidade, né? E muitas vezes isso transferia isso para a sua adolescência. E a questão da mentira, a mentira. Né? Muitas vezes a criança, para esconder justamente a fragilidade ou a sensibilidade, ela acabava pegando o hábito de mentir para os seus pais. E isso, sem que os pais percebessem, isso ia segregando a sua personalidade. E ela trouxe isso para a vida adulta. E estabeleceu na sua vida adulta, né, momentos de verdadeiro terror, porque se ela não sabia trabalhar a verdade, a sinceridade em seu coração, como é que ela ia se relacionar? Como iria se relacionar? Escondendo sempre os seus sentimentos, as suas emoções, se as suas vontades foram desconsideradas, se ela nunca foi respeitada, né? Se houve muita rigidez ou muita flexibilidade na sua formação, se os pais abusaram do poder que tinham com elas e não respeitaram principalmente a sua sexualidade. No que vai se transformar essa criança? Ainda tem a questão da manipulação e da barganha, né? Muitas vezes as crianças já nascem com a personalidade dos seus espíritos imortais. Eles, enquanto são bebês, estão ali na fragilidade, eles já começam a demonstrar para que eles vieram. Hoje eu tenho um bebê aqui na minha família, né? E eu olho para ele e me surpreendo de ver a personalidade de uma coisinha linda, bochechuda, toda fofinha, e que não tem 2 meses ainda. Mas ele consegue manipular a família toda em torno dele, porque ele chora, ele grita, né? E se a gente não começar a conter esses sentimentos, essas atitudes, desde a infância, através do amor que nós formos dedicar a eles, né? Que tipo de adulto que ele vai se transformar? Isso tudo marca, sim, né? Marca o comportamento, plasma o comportamento das nossas crianças. Então, é magnífico isso que a querida Joana nos diz. Da mesma forma, os acontecimentos à sua volta, direcionados ou não à sua pessoa, porque a criança também observa. Ela observa como é o relacionamento dos pais, se os pais discutem na frente dela, se o pai bate na mãe, né?
se a mãe grita, fala palavrão. Ele observa tudo isso. Isso tudo vai influenciar na formação da sua personalidade. Porque se os pais estão fazendo é o certo, são os pais que ele tem referência. Então, esse cuidado a gente precisa ter, né? Antigamente havia um ditado que os nossos pais nos diziam: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quanto erro existe nesta afirmação? Hoje nós sabemos disso. Então, diante desse conhecimento, diante da possibilidade de sabermos como conduzir, né, a vida das nossas crianças, nós precisamos atentar para respeitarmos todas essas questões que envolvem sexualidade, abuso de poder, flexibilidade ou rigidez no comportamento, respeito às diferenças, considerar as vontades dos nossos filhos, né? Ter respeito também à fragilidade ou sensibilidade das nossas crianças, tá? Falar sempre a verdade, ter um comportamento com lisura para exemplificar a eles a importância de se dizer a verdade e, acima de tudo, escutá-los, dialogar com eles. Então, é isso que a Joana está querendo colocar para nós. E ela complementa esse pensamento quando ela fala assim: essas marcas acompanhá-la-ão até a idade adulta, definindo-lhe a maneira de viver, tornando-se feridas, quando de natureza perturbadora, que, mesmo ao serem cicatrizadas, deixam sinais que somente uma terapia muito cuidadosa consegue anular. Olha a gravidade, né, das atitudes dos pais e o quanto elas influenciam na personalidade da criança, desde a vida intrauterina. É certo, meus amigos, que nem todo mundo considera ter sofrido traumas em tragédias ou conflitos vivenciados na infância. Nem todo mundo considera isso. E o que é pior, a nossa mente adulta, tão cheia de problemas da realidade, esquece o passado, né? Muitas vezes nós pegamos aquele trauma, aquele conflito, aquela tragédia que nós vivenciamos, colocamos numa caixinha e escondemos lá dentro, lá no fundo do nosso subconsciente, quase no inconsciente, né? Naquele mar enorme de memórias, de vidas anteriores, inclusive. E ele fica lá guardado. Só que as consequências daquilo continuam batendo forte, forte em nosso comportamento e em nossa personalidade. Mas a dor, porque a dor emocional desses momentos, ela fica gravada na alma, né? No subconsciente e no corpo físico, registrando feridas emocionais profundas. Por isso que quando a gente começa uma terapia, geralmente o terapeuta, ele pergunta: como foi tua infância? Como foi teu relacionamento com seus pais? Porque ele precisa puxar lá do fundo do nosso subconsciente, todos os nossos traumas, todos os nossos conflitos, todas as nossas tragédias, para poder compreender o nosso comportamento agora, hoje. Então, essas vivências e experiências de dor, na falta de uma elaboração emocional e racional, acabam se manifestando de forma negativa por toda a nossa vida adulta. É por esse motivo que a querida Joana coloca as coisas dessa forma para nós, quando ela diz assim, que essas marcas lhe acompanharão até a idade adulta, definindo-lhe a maneira de viver. Então, olhe para si, faça uma autoanálise. Como é que tu é hoje? Por que hoje você tem tanta insegurança em um relacionamento? Por que hoje, muitas vezes, você não confia na outra pessoa? Por que você tem medo de abrir teu coração? Por que você se fecha diante de situações? Por que você rejeita, muitas vezes, situações que invadem a tua intimidade? Por que você quer se impor, a maioria das vezes, junto ao outro, junto a outras pessoas?
São coisas que somente os traumas, as feridas, as, a- as situações que nós vivemos na infância é que poderão explicar. Isso tudo são dores da nossa alma, que nós não resolvemos, porque nós ainda não reconhecemos. Meus amados, o combustível da alma de toda pessoa é o afeto. É o afeto. Quanto mais amor nós recebemos, mais amor a gente transmite. É o afeto e as crenças, que elas vão sendo reproduzidas ou produzidas ao longo do nosso desenvolvimento. Sabe aquela história? É interessante que a gente cria hábitos enquanto estamos em casa, porque muitas vezes por observação natural, né? Porque o desconhecido, nós buscamos o desconhecido, nós somos curiosos, a gente quer saber como é que as coisas acontecem. Né? Então, tem uma história que eu acho maravilhosa e ela retrata exatamente os costumes e os hábitos de uma família. Né? Então, havia uma senhora que toda vez que ela ia fazer o almoço, ela pegava aquele peixe, né? Pegava o peixe, cortava, tirava a cabeça e tirava o rabo do peixe, né? E colocava só a parte do corpo dentro de uma frigideira, dentro de uma panela. E o marido curioso, né? Ele observava aquilo e dizia: mas por que você faz isso? Por que você cozinha dessa forma? Por que você tira a cabeça, tira o rabo? O peixe já estava limpo, né? Quando você vai assar, quando você vai fazer alguma coisa. E ela não sabia, porque ela tinha aprendido, ela tinha fazia aquilo porque ela tinha aprendido com a mãe dela. Ela tinha aprendido aquilo com a mãe. Né? E o marido ficou curioso e um dia perguntou para a sogra. Né? Ela falou: não, ela falou. É que o que eu uso era uma frigideira pequena, né, em que ela fazia comida, e o que ela fazia? Ela conseguia colocar dentro daquela forma o peixe inteiro. Ela conseguia, porque a forma tinha um tamanho, era peixe assado, né? Tinha um tamanho ideal. Só que a filha observava a mãe cozinhando e via como é que a mãe fazia, só que na forma que a filha tinha não cabia o peixe. Então ela cortava a cabeça e cortava o rabo, para caber direitinho e fazer do jeito que a mãe dela fazia. Né? Então ela absorveu um costume e adaptou à sua necessidade. E isso outras coisas que a gente faz. Eu mesma reproduzo muitas, mas muitos dos hábitos da minha mãe hoje, né? Porque a gente não nasce sabendo, a gente observa. Então, as feridas emocionais, elas acabam gerando comportamentos preventivos, amadurecimento precoce e tendência à baixa autoestima, à autossabotagem, dificuldade de estabelecer limites saudáveis. E a nível emocional, desenvolve depressão, tristeza, compulsões, desconfiança, cansaço e procrastinação. Tá? Então, é isso que acaba acontecendo quando nós não conseguimos interpretar, né, determinados comportamentos em função de traumas de infância. Então, nós precisamos rever, né, trazer à tona, remexer naquele fundo que está ali parado e trazer à tona todas as nossas dificuldades emocionais, para termos condições de arrumar a nossa mente hoje. E é assim que acontece. É isso que nós precisamos despertar. Porque se nós não conseguirmos, né, arrumar o homem velho que está aqui dentro de nós, que hoje se tornou um adulto nessa encarnação, com certeza, meus amados, nós não conseguiremos, na próxima encarnação, resolver todos os problemas que nós já estamos levando. O que é interessante é que todos nós somos filhos de Deus. Os nossos filhos são filhos de Deus, né? Geralmente, o que nós fazemos? Quando nós recebemos essas alminhas na nossa vida e trabalhamos, temos os nossos compromissos, nós confiamos a uma outra pessoa os cuidados com os nossos filhos, seja a babá, seja uma empregada, seja uma tia, né?
dentro da nossa rede de apoio. Uma avó, né? A gente confia a essas pessoas a responsabilidade do cuidado com os nossos filhos para podermos continuar cumprindo as nossas obrigações. E foi isso que Deus fez conosco. Ele confiou a nós a responsabilidade de cuidar dos seus filhos por um tempo certo. Digamos, um tempo que dura um ano. Um ano é uma reencarnação. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter com os filhos que são de Deus, que não são nossos. E dar a eles exemplos construtivos para que possam realmente desenvolver suas personalidades. E aí a Joana vem chamando a nossa atenção para o seguinte, ela fala assim, que por sua vez, o espírito, em processo de reencarnação, acompanha muito facilmente os lances que precedem a futura experiência. É tudo feito um planejamento, né? Ele está lá, está participando, não, tira isso daqui, põe ali, essa situação aqui eu quero viver assim, esse sinalzinho aqui vai me lembrar daquilo que eu preciso fazer, enfim, ele participa a maioria participa do seu planejamento. E porque podendo movimentar-se com relativa liberdade antes do mergulho total no arquipélago celular, compreende as dificuldades que terá de enfrentar mais tarde, ao sentir-se desde então indesejado, maltratado, combatido. Tá? Então o espírito sabe o que está lhe esperando na próxima encarnação. Ele sabe, porque ele está assumindo essa responsabilidade, ele está assumindo essa prova que ele vai passar. Isso é louvável. Agora, quem é que tem que ajudar esse espírito a melhorar? Não são os pais? Os pais é que têm a missão de melhorar a condição desse espírito. Então, mesmo que eu esteja recebendo ali um inimigo do passado, eu preciso ajudá-lo a evoluir. E como é que eu vou ajudá-lo a evoluir? Despertando o amor em meu coração. Por mais rejeição, por mais dificuldade que eu tenha de me relacionar com aquele espírito, com aquele filho de Deus que veio para que eu o acolha, para que eu proteja, para que eu receba, né? Eu tenho que desenvolver amor em meu coração, afeto, para que ele se sinta acolhido e consiga vencer essas dificuldades. Ele sabe o que ele vai passar, mas ele pode ser surpreendido também com pais, né, que assumem a sua responsabilidade, com pais que querem a sua felicidade. E isso a gente pode começar desde agora, né? Então, aí ela fala assim: certamente essa ocorrência tem lugar com aqueles que se veem impelidos ao renascimento para reparar pesados compromissos infelizes, retornando ao seio de suas interiores vítimas que agora os rechaçam, o que é injustificável. É injustificável. Nós estamos falando agora com pessoas que compreendem o objetivo da doutrina espírita. É injustificável. Por mais que eu saiba que é no laboratório doméstico que Deus reúne os inimigos do passado para se compreenderem, para se amarem, para se reajustarem, nós precisamos abraçar todos aqueles que chegam ao nosso lar, como filhos, como netos, como sobrinhos, todos os que chegam, tá? Porque eles estão vindo da mesma forma que nós, para reparar pesados compromissos infelizes. E eles aceitaram retornar ao seio de suas anteriores vítimas para reparar o mal que causaram. Então, eles precisam ser muito bem-vindos. E aí ela nos diz assim, a bênção, né, ela coloca para a gente, que a bênção de um filho constitui significativa conquista do ser humano, que se deve utilizar do ensejo para crescer e desenvolver os sentimentos superiores da abnegação e do amor. Então, Deus, pelo amor, reúne almas comprometidas. E nós precisamos fazer valer essa maravilhosa oportunidade que temos desse reencontro. Então, aí a Joana nos diz, né, ela coloca para a gente,
que as reações vibratórias que podem produzir os espíritos antipáticos na fase perinatal produzem não raro mal-estar. Não obstante, a ternura e a cordialidade fraternal substituem as ondas perturbadoras por outras de natureza saudável, preparando os futuros pais para o processo de aprimoramento e de educação do descendente. Reações vibratórias que podem produzir os espíritos antipáticos na fase perinatal produzem não raro mal-estar. Aqui nós poderíamos colocar aquela questão das mães que muitas vezes rejeitam os seus filhos e que, na questão orgânica ou psicológica, né, os médicos chamam de depressão pós-parto, né? E isso ocorre naturalmente. Tá? E nós precisamos compreender isso. Primeiro, pela questão orgânica, né? Porque há uma revolução hormonal no corpo daquele ser humano que acaba lidando esses conflitos emocionais, tá? Que a primeira razão, a primeira reação é com relação àquele ser que colaborou para toda aquela insegurança emocional que ela está sentindo. É uma defesa, é natural, né? E também entra a questão espiritual, porque muitas vezes aquele filhinho que vai se alimentar do seu corpo, que ela vai abraçar, que ela vai cuidar, que ela vai proteger, ali está alguém com quem ela precisa necessariamente criar uma condição de relacionamento ideal para que eles vivam bem juntos naquele momento. Porque ali está o inimigo dela. Isso é instintivo, nós sabemos, nós compreendemos. As pessoas sentem. E a história de que eu gosto desse filho mais do que do outro, isso é mentira, isso é verdade. Nós temos muitas vezes as nossas escolhas emocionais, afetivas, porque instintivamente nós sabemos, né, quem é aquele amigo e quem é aquele inimigo. Mas é pelo amor, o amor que cobre a multidão de pecados, que nós haveremos de nos acertar. E isso é a força do conhecimento, é a força das nossas crenças. E somente assim nós conseguiremos superar, né? E preparar principalmente os nossos filhos para o processo de aprimoramento e de educação do descendente. Porque eles receberão seus filhos da mesma forma que nós os recebemos. É algo para nós pensarmos mesmo, né? E aí a Joana de Ângeles fala assim para a gente, que na raiz de muitos conflitos e desequilíbrios juvenis, adultos e até mesmo ressumando na velhice, as distonias tiveram origem, efeito de causa transata no período da gestação. Posteriormente, na infância, quando a figura da mãe dominadora e castradora, olha a Joana de Ângeles nos chamando a atenção para isso, assim como do pai negligente, indiferente ou violento, frustrou os anseios de liberdade e de felicidade do ser. Olha o nível de influência que os pais exercem, né, na criação dos seus filhos. A mãe superprotetora muitas vezes se torna dominadora e castradora, né? E isso tudo ela vai gerar conflitos e desequilíbrios juvenis que vão alterar a condição do adulto e ressumar na velhice, se não forem evidentemente resolvidos e reconhecidos. E a posição do pai também, né? O pai negligente, indiferente, violento, acaba se frustrando esse ser. Então, esse é o nível de visão que nós precisamos ter diante dos desafios que a vida vai nos proporcionar. Existem situações, por exemplo, de pais que se separam, né? E a criança sempre vai ficar aos cuidados da mãe. O que acaba acontecendo? Aí tem um termo que eles falam, negócio parental, eu não lembro bem agora como é, né? Que é o seguinte:
é quando um dos pais influencia no filho, para que ele o prefira, ou para que ele negligencie o amor e o carinho daquele que está cuidando dele. Então, a criança vai passar o fim de semana com o pai, e o que o pai faz? Ele faz tudo o que ele não fazia enquanto ele estava convivendo com a mãe, casados, né? Ele compra presente, ele dá atenção 24 horas para a criança, ele envolve a criança com muito amor, ele envolve a criança com todo o carinho necessário, né? Aí a criança chega em casa e fala para a mãe: mamãe, adorei passar o final de semana com meu pai. Meu pai fez isso, fez aquilo, fez tudo o que eu queria, atendendo às necessidades imediatas da criança. E quando ele estava em casa, ele não fazia, né? A mãe precisa ter muita coragem para aceitar aquela situação. Coragem, assim, no sentido de não ficar chateada, de não ficar ressentida, de ficar feliz. Porque é claro que vai vir à sua mente, mas por que ele não fazia isso quando ele estava em casa? Por que ele era negligente? Por que ele era indiferente? Mas é assim a natureza humana. Então, dar graças a Deus, porque agora ele está dando atenção àquele ser que depende dele para ser uma pessoa feliz. Né? E são outras questões, né? Para que a gente possa realmente compreender essa questão dos desequilíbrios juvenis. Porque, em vez da criança ficar chateada porque os pais se separaram, a criança vai compreender muitas vezes que foi melhor, né, que isso tivesse acontecido. Então, só para a gente poder concluir, porque já estamos quase no nosso finalzinho aqui do estudo, ela fala assim para a gente: todos nascem para ser livres e felizes. No entanto, pessoas emocionalmente enfermas, ante o próprio fracasso, transferem para os filhos aquilo que gostariam de conseguir, suas culpas e incapacidades, quando não descarregam todo o insucesso ou insegurança naquele que vive sua dependência, aqueles que vivem sob sua dependência. É um outro fator, né? Que muitas vezes a mãe e o pai estão em conflito, estão com dificuldades de relacionamento, não se entendem. O que eles fazem? E fazem a catarse nos filhos. É aquela mãe violenta, aquela mãe que bate, porque ela passa o tempo todo com aquela criança, né? Então, já que ela não pode fazer isso com o pai, ela faz com a criança, né? E a mesma coisa são os pais, tá? Então, porque todos nós queremos a felicidade, queremos ser livres, queremos ser compreendidos. E se nós não temos elementos necessários para que a gente consiga isso, né? Se a gente acaba fracassando, principalmente nas nossas emoções, naturalmente nós vamos enviar isso para os nossos filhos. Nós vamos acabar, de qualquer forma, né, prejudicando a vida das nossas crianças, porque é neles que nós vamos descarregar, muitas vezes, as nossas frustrações. E aí a Joana conclui para a gente quando ela fala assim: qualquer ferida emocional cicatrizada pode reabrir-se de um para outro momento, porquanto, não erradicada a causa desencadeadora, os tecidos psicológicos estarão muito frágeis, rompendo-se com facilidade pela falta de resistência aos impactos emocionais, aos impactos enfrentados. Então, qualquer ferida emocional cicatrizada pode reabrir-se de um para outro momento, né? E é assim que se manifestam as feridas e cicatrizes da infância. Às vezes, numa discussão, em algum tipo de problema emocional que nós temos, isso vem à tona. Porque a questão da felicidade, por isso mesmo, é muito relativa. Se a felicidade são os divertimentos ou é o prazer, ei-la de fácil aquisição. No entanto, se está radicada na plenitude muito complexa, é a engrenagem que a aciona. Então, é a atenção que nós precisamos dar à nossa vida de relações, como nós estamos conduzindo, né, a educação dos nossos filhos e como nós estamos nos relacionando com os nossos parceiros e parceiras. Porque é aí que muitas vezes determina o nível de felicidade que eu estou preparado para conquistar, sem os traumas conflitivos da minha infância. Vamos resolvê-los?
Então era isso, meus amados, que nós tínhamos para passar para vocês, desejando a todos, né, um ótimo sábado, um ótimo final de semana, porque a gente tem muito material para pensar, né? Temos muito que adentrarmos o nosso interior e nos reconhecermos como seres ainda capazes de superar nossas feridas e cicatrizes da infância. Que Jesus lhes abençoe. Vamos agradecer? Então vamos, neste momento, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Deus, a fim de agradecer o seu amor, o seu cuidado com todos nós, porque em todos os momentos sabemos que somos protegidos, que somos amparados e, acima de tudo, somos inspirados às melhores decisões que precisamos tomar. A providência divina se faz sentir em todos os momentos de nossa vida. Vamos acreditar, vamos ter fé, porque Deus nunca abandona seus filhos. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco hoje por todo sempre. Que assim seja. Que Jesus abençoe a cada um, que Jesus possa iluminar seus corações, sua vida, né? E que todos nós possamos, de uma forma ou de outra, superar as nossas dificuldades sempre que tivermos oportunidade. Boa tarde, meus amigos, e fiquem com Deus.